Oi, meu nome é Jefferson, mas se quiser pode me chamar de Jeff. Você gosta de morango? E você gosta da Moranguinho? Tal qual a Polly, o Ben 10 em certo ponto até a Barbie, a personagem da Moranguinho mudou muito durante os anos. E hoje nós vamos conversar sobre ela, de onde ela veio e qual é sua origem. Bom, nossa história começa na década de 70, mais especificamente em 1972. Quando um artista criou o esboço do que mais tarde viria a se tornar a Moranguinho. Barbie Sargent, que trabalhava como artista freelancer na America Greetings, uma das maiores empresas de cartões de aniversário, Natal, Dia dos Namorados, enfim, cartões de datas comemorativas. Criou uma personagem que segurava uma margarida e usava uma espécie de gorro com estampa de morango, que era chamada Garota Margarida por causa da flor e Garota Morango por causa da estampa. Acontece que esses cartões da ancestral da Moranguinho que a gente conhece ficaram muito famosos. Em 1977, a America Greetings pediu que a Barbie fizesse outra versão da personagem, dessa vez com foco maior nos morangos. Ainda na década de 70, com a popularidade dos cartões da Moranguinho, outra artista da America Greetings, Muriel Farian, criou outras versões da personagem e mais 32 personagens para a franquia, sendo creditada como a criadora da marca Moranguinho. Já no ano de 1979, a empresa de brinquedos Kenner Products licenciou a personagem e produziu a primeira linha de bonecas Moranguinho. A linha continha a Moranguinho, é claro, e a Apple Dumpling, que a gente conhece como maçãzinha, e que, dependendo da versão da história, pode ser uma irmã mais nova, uma prima, ou às vezes só uma amiga. A Blueberry Muffin, que é a Mora Linda, ou, em alguns casos, a Morinha. Purple Peaman, que era uma espécie de antagonista, Huckleberry Pie, ou Mirtilho, que também já foi chamado de Limãozinho e Hulk no Brasil. Todas essas bonecas eram de pano, porque a personagem, na época, parecia uma boneca de pano, e todas tinham um cheirinho de fruta. Na década de 80, a personagem Moranguinho ganhou alguns especiais animados, porém, as emissoras de TV da época se recusaram a exibir seu primeiro especial, O Mundo da Moranguinho, porque ele não atendia os padrões da programação infantil, parecendo mais um longo comercial do que um desenho animado. Mas a Kenner Products, que financiou as animações, encontrou uma forma de exibir os especiais em emissoras independentes, que na época não precisavam seguir as mesmas regras. Então, assim, os especiais foram exibidos um por ano, de 1980 a 1985. Bom, lembra da Barbie Sargent, a ilustradora freelancer que desenhou o cartão que deu origem ao personagem em 1982? Ela entrou com processo contra a America Greetings, alegando que, quando eles decidiram comercializar a personagem de morangos, pediram que ela fizesse uma versão mais focada em fruta, e que essa versão era muito semelhante à versão final da Moranguinho na época. Já a America Greetings se defendeu argumentando que a ilustradora era apenas alguém que prestava serviço à empresa, e por isso não era a criadora da personagem. Porém, os tribunais decidiram a favor da Barbie, o que é um fato curioso. Um tribunal estadunidense decidir em uma disputa de direitos autorais a favor de uma ilustradora ao invés da empresa. Empresa essa que, como mencionei antes, era uma das maiores do ramo dos cartões comemorativos. Mas, no fim, a Barbie Sargent acabou devolvendo os direitos autorais à empresa porque não queria o fim da Moranguinho. Em 1983, a Moranguinho teve seu primeiro jogo lançado, Strawberry Shortcake Music Machine, para Atari 2600, que foi desenvolvido pela Parker Brothers. Já em 1985, após a exibição do último especial de TV, a personagem ganhou uma série mensal de histórias em quadrinhos, publicado pela Marvel Comics, sob o selo Star Comics, que durou até 1986, obtendo um total de 6 edições. Porém, nos anos 90, a franquia começou a ficar embaixo. O público já não se interessava mais pela personagem. A THQ Urban Company, uma empresa de jogos, até tentou lançar uma nova linha de bonecas em 1991, mas não teve muito sucesso. Você deve estar se perguntando, mas Jefferson, por que eles não desenvolveram um jogo, já que eles eram uma empresa de jogos? Bom, na verdade é que eu não sei. Eles lançaram uma variedade de produtos, até mesmo um shampoo infantil, mas nada de jogo. Então entramos nos anos 2000, onde a Moranguinho ganhou um novo design, com chapeuzinho de sol e roupas mais modernas. E a partir daqui eu vou dividir esse vídeo em 2 capítulos, séries e filmes, e depois jogos. Em 2003, o lançamento da série que leva o mesmo nome da personagem, Moranguinho. A série foi exibida até 2008, tendo 4 temporadas com um total de 40 episódios. A história se passava no mesmo lugar onde se passavam aquelas animações dos anos 80. Porém, agora esse lugar era dividido em pequenos distritos, e os 2 animazinhos da franquia passaram a pertencer a Moranguinho. Em 2005, a Moranguinho ganhou, acredite se quiser, uma série live action produzida na Argentina. A série se chamava Frutilita e teve ao todo 36 episódios. Em 2006, o primeiro longa-metragem da personagem estreou no cinema, produzido pela Kid Toon Filmes
filme que trazia a história da Moranguinho e seus amigos viajando em uma espécie de barco voador, até parar na Terra dos Sonhos, para impedir o Exército dos Pesadelos de dominar o mundo. Além disso, o filme trouxe de volta o antagonista dos anos 80, o Purple Pie Man. Já em 2008, a Hasbro conseguiu direitos para produzir novas animações e produtos no geral, da Moranguinho, o que resultou em outro reboot. Então, em 2009, o filme em CGI The Sky The Limit foi lançado. E a história era sobre a Moranguinho e suas amigas tentando salvar o fornecimento de água da cidade. Ainda em 2009, a série Strawberry Shortcake Berry Beat Adventure, tendo 4 temporadas com um total de 65 episódios, chegando ao final de 2015. Mas em 2018, saiu uma websérie feita pelo estúdio Wild Brian, que era exibida no YouTube. Por volta de 2021, o estúdio Wild Brian Sparkle anunciou uma nova série chamada Barry in the Big City. E como das outras vezes, houve um novo redesign para atrair a geração atual de crianças. E por aqui termino os filmes da série Moranguinho. Eu sei que eu disse que ia dividir em tópicos, mas antes de falar dos jogos, eu preciso abrir um parênteses para falar de mais uma série de quadrinhos. Em 2016, a Moranguinho ganhou novos quadrinhos produzidos pela IDW Publish, escrito por George Abal e ilustrados por M. Merberson, e ao todo foram lançados 9 edições. E agora finalmente os jogos. E são muitos jogos, viu? Primeiro jogo, Strawberry Shortcake Cookie Party, foi lançado em 2003 para PC pela The Linear Company. Esse jogo é do gênero educacional com elementos de puzzle. Nele você ajuda Strawberry Shortcake a coletar ingredientes para assar cookies para uma festa, viajando por cenários como as estradas geladas de Cake Walk, o rio turbulento de Fundy e os pomares de Orange Blossom. A gameplay envolve controles point and click e perspectiva cinematográfica, com foco em atividades educativas. É um título muito simples, com duração média de 12 horas, ideal para crianças. Segundo jogo, Strawberry Shortcake Summertime Adventure, de 2004, desenvolvido pela Gorilla System e lançado em 2004 para Game Boy Advance, exclusivamente na América do Norte. É um jogo de aventura geral com elementos de ação, plataforma e simulação de jardinagem. Você explora Strawberry Land, cuida de um jardim para cultivar a maior baga doce e ganhar um prêmio. Houve uma edição especial em 2005 com um cartucho de vídeo do primeiro episódio da série para GBA Video. Para quem não sabe, o GBA Video era uma linha de cartuchos especiais que permitia reproduzir vídeos no portátil. É simples e curto, com cerca de 3 horas de duração. Terceiro jogo, Strawberry Shortcake Ice Cream Island Reading Camp, lançado em 2006 para Game Boy Advance pela Game Factory, apenas na Europa em quantidades limitadas. Combinação e puzzle, inclui 9 fases, side-scrolling e isométricas. Resolução de puzzles e interação com o cavalo amigo. Desenvolvido pela Gorilla Systems, tem duração média de 6 horas e é considerado fácil. Quarto jogo, Strawberry Shortcake Sweet Dreams. Esse título de 2006 para Game Boy Advance pela Majesco Entertainment e lançado só na América do Norte. É uma plataforma de ação e vocês têm que entender que há uma confusão com o jogo The Sweet Dreams Game para PlayStation 2 e PC, mas este é específico para GBA. O nome é bem similar. Envolve exploração e desafios de plataforma em ambientes encantados, similar a outros da série. Quinto jogo, Strawberry Shortcake Strawberry Land Games, lançado em 2006 para Nintendo DS pela Game Factory, é uma coletânea de minigames com elementos de festa, puzzle e plataforma. Sexto jogo, Strawberry Shortcake Very Best Friends, foi lançado em 2006 para PC pela Game Factory, no gênero puzzle e minigames educativos. Sétimo jogo, Strawberry Shortcake The Sweet Dreams Game, desenvolvido pela Echo Software e lançado em 2006 para PlayStation 2 e 2007 para PC, é uma plataforma de ação 2D. Inclui 6 minigames com duração de cerca de 3 horas. Oitavo jogo, Dance Dance Revolution Strawberry Shortcake, lançado em 2006 pela Konami, licenciado pela Majesco, é um jogo de dança no estilo Dance Dance Revolution. Nono jogo, Strawberry Shortcake The Full Seasons Cake, lançado em 2007 para Nintendo DS pela Game Factory, é uma plataforma de ação Jump Run. E agora os jogos mobile. Strawberry Shortcake Card Maker Dress Up, de 2012. Strawberry Shortcake Bake Shop, de 2013.
Strawberry Shortcake Puppy Palace, de 2013, lançado pela Bud Studios para mobile e ele foi descontinuado em 2024. Strawberry Shortcake Sweet Shop, lançado em 2014 pela Bud Studios para mobile, descontinuado em 2024. Strawberry Shortcake Food Far, lançado em 2015 pela Bud Studios. Strawberry Shortcake Berry Fast Party, lançado em 2015 pela Bud Studios para mobile, descontinuado em 2024. Strawberry Shortcake Candy Garden, lançado em 2016 pela Bud Studios. Strawberry Shortcake Dress Up Dreams, lançado em 2016 pela Bud Studios. Strawberry Shortcake Holidays Hair, lançado em 2016 pela Bud Studios. Strawberry Shortcake Pocket Lockets, lançado em 2016 pela Bud Studios. Strawberry Shortcake Ice Cream Island, lançado em 2017 pela Bud Studios, descontinuado em 2024. Muito jogo do Strawberry foi descontinuado em 2024. Curioso, né? Então, esses foram os jogos da Moranguinho. Bom, pessoal, eu tentei manter uma linha cronológica aqui e espero que eu tenha conseguido. Estou pensando em fazer outros vídeos nesse estilo. Se você tem alguma sugestão de personagem, deixa aqui embaixo. Ah, e comenta também o que você acha da Moranguinho atual. Bom, se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever. E se você conhece alguém que gosta da Moranguinho, compartilhe esse vídeo com ela. Tchau, pessoal.